Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro, mais uma vez aí para a gente continuar com o nosso curso de Programação Orientada a Objetos com Java. Nessa sequência de 4 vídeos agora a gente vai falar sobre sintaxe básica e algumas coisas relativamente simples de você entender, mas você tem que praticar. Então eu não vou me estender muito nos nossos vídeos, eu vou mostrar uma sequência simples de detalhes e deixar um conjunto de referências que vocês podem explorar mais tarde, mas a ideia é que vocês pratiquem, certo? Principalmente porque a sintaxe de muitas das coisas que a gente vai mostrar aqui é muito parecida com C, e muitos de vocês já tiveram o primeiro contato com alguma linguagem de programação, e C é um caso bem popular. Então, lembrem-se que para aprender uma língua, então não é nada diferente como uma língua que a gente fala, como japonês, alemão, qualquer coisa, você tem que praticar. Não adianta só ler ou escutar outra pessoa falando, você tem que falar, você tem que escrever. Não é nada diferente com Java, você precisa escrever código para voltar para ter uma certa prática e entender melhor como é que esse negócio funciona. Nessa aula de hoje a gente vai falar rapidamente sobre quais tipos primitivos você pode utilizar, como você pode utilizar esses tipos primitivos e quais são os operadores que você pode utilizar entre eles. Existem 8 tipos primitivos em Java. Desses 8 tipos primitivos, a gente pode separá-los em tipos integrais, tipos de ponto flutuante, que se resumem a tipos numéricos, e tipos não numéricos, que são os Boolean, o tipo Boolean. O tipo Boolean não é um tipo numérico, é um tipo que só pode ser verdadeiro ou falso. Diferente de C, Java só aceita 2 valores, true ou false. Não há 0 e 1 para dizer se é verdadeiro ou falso, ou qualquer coisa diferente de 0, qualquer coisa diferente de 0 e igual a 0 vai ser verdadeiro ou falso. Não, Java é true ou false, não é numérico o tipo. Dos tipos numéricos eu divido em 2 tipos integrais, com byte, short e int long, que variam de 8 a 64 bits. O tipo char, que representa um caractere em memória, usa 16 bits, mas também é considerado um tipo integral. E 2 tipos de de ponto flutuante, que são float, com 32 bits, e double, com 64 bits. Se vocês quiserem pegar mais detalhes sobre isso, eu deixo aqui uma referência do oficial da Oracle, dos data types, e todos os tamanhos de cada um dos tipos. Então, para decorar de forma simples, ou se você quiser lembrar rápido, vai de byte a long, 8, 16, 32, 64 bits. Um char é um tipo especial que representa um caractere, mas também é um tipo numérico, 16 bits. Um float e um double, 32, 64 bits. Um boolean representa um único valor em memória, true ou false, que pode ser representado por um único bit. Eu deixo aqui exemplos de valores máximos e mínimos de cada um desses tipos, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada melhor, mais uma vez, entrem nessa referência aqui da Oracle, ou deem um pause nesse vídeo para lembrar quais são os valores máximos e mínimos. Mas você pode ver aqui um boolean, que pode assumir um valor verdadeiro ou falso, um char, que é representado por um Unicode e usa 16 bits, um byte, somente 8 bits, com valores máximos e mínimos bem pequenos, um short, 16 bits, um int com 32 bits, um long com 64 bits sem ponto flutuante, um float 32 bits com ponto flutuante e um double 64 bits com ponto flutuante. A partir de Java 7 a gente pode representar números literais com underscores, tá vendo? Com uma sobrelinha aqui para dividir os números e conseguir lê-los melhor, conseguir visualizá-los melhor. Um número muito grande acima de um inteiro precisa ser representado com um L no final. Só para você dizer que esse número é grande o suficiente para não caber dentro de um inteiro, você precisa colocar um L para ser um literal inteiro. Se você quiser representar um float, você precisa colocar um F no final. Esse Fzinho no final vai representar que esse número é float. Se você não coloca um F, representa um número com um ponto flutuante, 3.141516, esse número é automaticamente um double, certo? Além disso, você pode utilizar notações para representações de números. 0x para representar o número em hexadecimal, e aí você pode usar as letras de A a F. 0x aqui para representar o hexadecimal também, mas com um L no final. Lembrem-se que um L representa um número muito grande, maior do que um inteiro, então você precisa colocar um L no final. 0b para representar um número binário,
certo? Para representar o número usando notação binária. O número 0b pode ser representado também com underscore, só para facilitar a leitura. Cada carinha desse representaria 8 bits. Isso aqui é um número inteiro, 8 vezes 4, 32 bits aqui. Se eu adicionar um bit a mais, esse cara passa a não caber dentro do inteiro e forçadamente eu precisaria representar com um L, certo? Um long no final. Para o tipo Boolean, a gente tem um conjunto de operadores que vocês já utilizaram. Esse conjunto de operadores é bem fácil de entender, uma vez que você entende a lógica básica computacional, com OR, AND, ou exclusivo, ou SHOR, e o operador de negação, que são esses 4 operadores de Java. Java também apresenta os operadores chamados de curto-circuito, e isso é bem importante a gente entender. Os operadores de curto-circuito, eles evitam que alguma instrução seja executada. A exemplo, se você tiver qualquer coisa ou true, usando um ou aqui, true, eu precisaria avaliar mesmo assim se isso é verdadeiro ou falso. Apesar de que qualquer coisa ou true vai ser sempre true. Se eu usar um operador de curto-circuito duplo, o ou, esse força com que a segunda expressão não precise ser avaliada. A mesma coisa com o AND. O operador de curto-circuito AND, ele, uma vez que encontra uma instrução que é falsa, ele não avalia o resto. Uma vez que falso e qualquer coisa, vai ser sempre falso. Um exemplo bem simples. Boolean B recebe falso, true ou, sem ser o ou de curto-circuito, então true ou qualquer coisa precisaria avaliar isso aqui. Isso aqui precisa ser avaliado, executado no processador. Para economizar, se eu utilizasse um operador de curto-circuito true ou duplo, qualquer coisa aqui, eu não precisaria executar isso, certo? Mas um outro exemplo aqui, ó, false. Nesse caso, false e duplo B, eu não preciso avaliar B, eu não preciso saber qual o valor dessa expressão de B. Beleza? Então lembrem-se, se usar o operador de curto-circuito, o duplo, forçadamente, você encontrando true ou false, dependendo da expressão booleana, você não precisa avaliar a segunda expressão. Nesses casos, como eu tinha falado, essas expressões que não estão sublinhadas, esse caso aqui não precisa ser avaliada, certo? O B aqui também não precisa ser avaliado. Beleza? O tipo inteiro, como a gente já conhece, apresenta um conjunto de operadores que são exatamente iguais a C, certo? Soma, subtração, divisão inteira e o resto da divisão ou módulo, tá? Então, isso fica como consulta, isso é só um resumo de todos os operadores, operadores de deslocamento de bits, operadores de exclusivos de negação, desculpa, lógico de negação, operadores lógicos de e ou exclusivo. Alguns operadores desse não são válidos, que tem um asterisco aqui, não são válidos para tipo de ponto flutuante. Beleza? Bom, e se a gente quiser testar a igualdade entre dois valores? A igualdade entre dois valores é feita usando o igual igual, assim como em C, ou o exclamação igual, para verificar a diferença, certo? Esses operadores de igualdade são válidos para tipos primitivos. Se eu quiser testar qualquer coisa com tipos de referência, eu preciso usar o ponto equals, tá? Então, nesse caso aqui, ó, true ou exclusivo false, eu não preciso testar esse cara. Automaticamente B é true. True e qualquer coisa, eu preciso avaliar B independente. Como B já é true, o resultado disso aqui, true e true é true. C receberia true. B é igual a C, isso é um teste que retorna uma expressão booleana. No final das contas, B receberia o valor true mais uma vez. B é true inicialmente, C é true também, B é igual a true é. Lembrando, tipos de referência, você precisa usar ponto equals, tá? Não usa igual. O teste com igual só serve para tipos primitivos, porque se você usar com tipos de referência, ele testaria a referência de memória, o valor da referência de memória. E se a gente quer testar o conteúdo, por exemplo, conta C1, conta C2, e ambas tendo o mesmo conteúdo, o número e o saldo, eu precisaria usar C1.equals C2, e esse método me retornaria um booleano dizendo se as contas teriam um conteúdo igual.
Para a gente fazer isso, para a gente implementar isso, eu preciso informar para a Java como eu vou comparar duas contas. Eu teria que ir atributo por atributo dizendo se o número for igual e se o saldo for igual, as duas contas seriam iguais. Na próxima aula, nas próximas aulas, na verdade, a gente vai falar sobre o método equals em detalhes e vai implementar um método equals. Se eu for mostrar um hands-on rápido para a gente entender os tipos primitivos, deixa eu só alternar aqui para o IntelliJ. E no IntelliJ vocês conseguem ver que eu coloquei somente aqui os nossos números literais, tá? Veja que tem um Lzinho aqui no final. Eu alterei de propósito essa representação de 0b para ser um byte grande o suficiente, para ser um conjunto grande de bits, de tal forma que ele precisasse ser armazenado num long, então eu forço um L aqui no final. Vejam que se eu não colocar um L, ele dá um erro de compilação, dizendo que isso aqui é grande demais para ser armazenado dentro de um inteiro. Um inteiro só cabe 32 bits, então eu precisaria arrancar esse pedaço aqui, para aí sim representar isso como um inteiro. Para forçar isso ser maior do que o inteiro, eu tenho que colocar um L, teria que colocar um L no final, para dizer que esse cara é long. Lembrem-se, a programação não usa L minúsculo, tá? Isso confunde bastante, porque o L minúsculo parece com o numeral 1. E o próprio IntelliJ já dá essa dica aqui, ó. O próprio IntelliJ já diz, aqui a mensagenzinha do IntelliJ, ó, do literal long termina com lowercase, termina com L minúsculo. Não façam isso. Isso pode confundir muito durante o desenvolvimento. Então sempre uso um literal maiúsculo no final. Eu peguei esses dois números grandes, o byte, um cara representado em binário, outro cara representado em decimal, mandei imprimir os dois e verifiquei usando igual, se os caras tinham valores iguais. E a execução do nosso programinha ficou com os valores iguais sendo impressos, porque a representação dos dois em memória é a mesma, os dois estão sendo representados como o mesmo número, mas com uma representação decimal diferente. Beleza? Bom, nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre sintaxe básica e entrar em mais detalhes sobre estruturas e expressões de controle, for, while, if else, switch case e do while, for, while e do while, certo? São os tipos de expressões de controle. A gente não vai falar tantos detalhes justamente porque vocês já estão acostumados com a sintaxe é muito parecida com a sintaxe de C. Para você que está assistindo esse vídeo, deixa um like, só para a gente saber, acompanhar quem está assistindo de verdade. E se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato diretamente com a gente no canal do Telegram. Tá? Até mais!